dia. Estamos iniciando a revisão do conteúdo para avaliação. Lembrando a vocês que a avaliação de vocês vai ocorrer no dia 8/6, não é? Serão 4 questões e os assuntos serão da página 14 à página 25, certo? Na página 14 nós temos aqui um texto falando sobre a obesidade. Nós falamos nas aulas anteriores sobre as questões, os principais fatores que levavam à obesidade. Nós temos aqui algumas porcentagens, algumas pesquisas que falam sobre a taxa de obesos no país, a quantidade de pessoas que são consideradas obesas acima de 25 anos, quantas pessoas são consideradas obesas abaixo de 25 anos. Então, nós temos um grande problema de saúde pública aqui no país, não é? Aqui, posteriormente, nós podemos aprender a como calcular o IMC. Lembrando que a fórmula de cálculo do IMC, ela é baseada na altura do indivíduo, né, elevado ao quadrado, e dividido o peso do indivíduo por essa altura elevado ao quadrado. A gente estudou como fazer essas análises e aqui nós podemos ver os níveis, não é? Uma pessoa que tem o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado, ela vai apresentar essas possibilidades. Se ela tiver entre 30 ou 34, ela já é obesa nível 1. Se ela passar de 34,9, ela é obesa nível 2. E se ela passar de 40, ela é obesa nível 3, que já é um nível mais avançado da obesidade. Na página 15, nós podemos falar um pouco sobre a importância dos alimentos. Nos foi possível perceber que muitas vezes há necessidade de mais de um tipo de nutriente para a gente poder considerar que uma certa alimentação é considerada uma alimentação saudável. Então, a variabilidade de nutrientes é o que configura aquilo como uma alimentação saudável e não o seu sabor. E também aprendemos que alimentar-se bem não é comer em excesso, e sim comer nutrientes que são necessários para o nosso corpo. E também aprendemos nas aulas anteriores que os nutrientes, se eles não forem variados, nós não vamos ter uma alimentação saudável. Então, quando nós falamos lá do prato de salada, principalmente desse prato de salada aqui, nós podemos dizer que as pessoas geralmente afirmam que isso é mais natural, é mais saudável, mas na verdade não é, porque falta nutrientes. Assim como frituras têm excesso de gorduras, excesso de carboidratos. Então, o que transforma uma alimentação em uma alimentação saudável é a sua variedade. Quanto mais famílias de nutrientes nós tivermos, mais uma alimentação é saudável. Na página 16, nós falamos sobre o que os alimentos contêm e como é utilizado no corpo esses nutrientes. Nós aprendemos que a maior parte desses nutrientes presentes nos alimentos servem para reparar células, reparar estruturas do nosso corpo que sofreram algum tipo de abrasão, não é? Então, o reparo, a produção de novas células é muito necessária a partir da ingestão de alimentos. Então, os nutrientes presentes nos alimentos ajudam a reparar as nossas células, a reparar os nossos tecidos. Também é importante no crescimento, a gente aprendeu que as células só se multiplicam se tiver nutrientes. Na ausência de nutrientes não tem como ter multiplicação celular, logo não tem como crescer. No funcionamento adequado do corpo, também aprendemos que o nosso corpo ele tem algumas funções que ele só vai desenvolver se houver nutrientes suficientes. Como, por exemplo, se houver ferro, ele transporta oxigênio. Se não houver ferro, tem dificuldade de transporte de oxigênio. Se houver cálcio, existe o processo de reparação dos ossos. Se não houver cálcio, não tem. E para reparar esses ossos tem que ter vitamina C para poder fixar o cálcio. A gente aprendeu que para fixar o cálcio eu preciso de vitamina C. Na ausência de vitamina C fica mais difícil de fixação de cálcio. Então, os nutrientes, eles vão desenvolver funções e eles precisam de outros nutrientes para atuar nessas funções. A ausência de um nutriente pode ocasionar problemas no organismo.
E cada nutriente tem sua função. Alguns nutrientes vão ter função energética, são aqueles que vão servir para reiniciar o nosso corpo, para produzir energia suficiente para o corpo funcionar. Outros vão ter função plástica, né, que é aquela função de reparar os tecidos, como por exemplo as proteínas. Proteínas têm muita função plástica porque elas vão renovar, refazer os nossos músculos, as nossas células. E alguns de regular o funcionamento, como por exemplo as fibras da dieta, que elas são utilizadas para regular o trânsito do intestino. Então, alguns nutrientes, todos os nutrientes, para ser mais exato, eles têm uma função específica, certo? Aprendemos que existem vários tipos de nutrientes, são eles as proteínas, os carboidratos, os minerais e as vitaminas. Cada um vai desempenhar a sua função. Aprendemos que a proteína ela tem uma função reconstrutora, ela vai atuar na reformulação e na formação dos nossos músculos, por isso que é importante. Também atua na formação das nossas células nervosas, das nossas células sanguíneas. Aprendemos que os carboidratos são as principais fontes de energia do nosso corpo. Então, nós utilizamos essa fonte rápida de energia, que são os carboidratos, e são eles que vão regular a quantidade de energia ou não que temos. Então, os açúcares, os carboidratos são muito importantes nisso. E aprendemos também que alguns carboidratos têm função saudável, são carboidratos bons, e existem alguns carboidratos que são excessivos, que ao invés de auxiliar o nosso organismo, eles acabam deixando o trânsito do intestino mais lento. Os lipídios também são divididos em gorduras e óleos, onde as gorduras podem ser do tipo saturadas ou insaturadas, e a gente aprendeu que as gorduras insaturadas, elas são aquelas que têm condições mais puras, onde elas não sofreram modificações ainda. Já as saturadas são aquelas que sofreram modificações, liberaram radicais livres e começaram a modificar sua estrutura, causando assim problemas de saúde. Então não é adequado o consumo de gorduras saturadas. E nós temos como exemplo de gorduras saturadas aquelas gorduras que foram muito aquecidas, alimentos que são muito ricos em gorduras e elas sofrem modificações pelo aquecimento. Então, frituras, comidas muito gordurosas, elas vão ter uma maior saturação, e principalmente após elas terem ido para alta temperatura. E alguns alimentos ricos em gorduras que são muito saudáveis, como por exemplo o abacate. O abacate ele é riquíssimo em gordura, mas é uma gordura insaturada, porque ela não sofreu modificação. Então, alguns alimentos vão apresentar gordura, mas são saudáveis, outros não. E a gordura ela é muito importante no organismo. Os lipídios são importantes, porque além de também serem reconstrutores, eles também são fonte de energia e eles controlam a temperatura do corpo. Se nós não ingerirmos lipídios, se não tiver uma ingestão de gordura do nosso corpo, nós não conseguimos guardar temperatura para o corpo. Então, a gente viveria em uma condição de baixa temperatura do corpo e nenhuma função iria ser regulada. Estudamos também as vitaminas, aprendemos que elas são completivas. Nem sempre nós necessitamos de altas taxas de vitaminas nem de minerais. As taxas são muito pequenas, porém a variabilidade de alimentos fazem com que obtenhamos vitaminas e minerais necessários para o funcionamento e para o desenvolvimento de algumas proteínas. Então, muitos outros nutrientes acabam necessitando das vitaminas e dos minerais na sua formação. Na página 20, nós temos aqui uma tabela com algumas vitaminas importantes e o efeito e a ausência dela. Então, nós temos aqui o efeito daquela vitamina no corpo, onde nós encontramos, e a falta dela, o que pode causar. Então, aqui nós temos, por exemplo, o complexo B, B1, B2, B6 e B12. Nós encontramos eles em diferentes alimentos e cada um deles podem levar a situações diferentes, como, por exemplo, a ausência do B2 causa inflamação na pele. Então, é muito comum encontrar inflamações na pele por causa da ausência de vitamina B2. Ou então, na ausência de vitamina C, doenças que causam palidez, fraqueza, dores na articulação. Então, podemos encontrar vitamina C nesses alimentos, frutas cítricas, morangos e etc. Então, nós temos aqui uma tabela, né?
Na página 21, falamos sobre a fibra da dieta, o qual a gente já falou em outros momentos, que elas são fibras presentes em alguns nutrientes que o nosso sistema digestório é incapaz de digerir, ele não consegue fazer esse processo de digestão. E com essa incapacidade de fazer essa digestão, faz com que a fibra fique inteira no nosso trato intestinal, fazendo com que o trato regule o seu trânsito. Então, ele facilita a passagem daqueles alimentos e dificulta a perca de água, fazendo com que aquele bolo alimentar, que vai se tornar fezes mais à frente, fique endurecida. Então, elas têm menos tendência a endurecer porque ela perde menos água e ela facilita esse trânsito do intestino. Então, as pessoas têm menor chance de ter prisão de ventre em situações de alimentos, quando se alimenta de alimentos ricos em fibras da dieta. Na página 22 tem esse texto sobre o consumo atento, que eu pedi que vocês fizessem um pequeno resumo dele, e ele fala aqui um pouco sobre cada um dos nutrientes, as substâncias que nós temos, onde nós a encontramos e quais são as suas funções. Por exemplo, a proteína tem função plástica, reguladora e energética. O carboidrato, função energética. Os lipídios, função plástica. Lembrando que função plástica é aquela de reconstrução, é aquela quando ela consegue reconstituir uma matéria que foi rompida, ou seja, um ferimento na pele, um osso quebrado, uma estrutura que foi quebrada, ela vai ser restituída por esses nutrientes que têm condição plástica. Então, o lipídio tanto tem condição plástica quanto energética. Os minerais, reguladora, né, que eles atuam auxiliando esses outros nutrientes. As vitaminas também é reguladora, auxilia. E as fibras de dieta também é reguladora. Na página 24, nós temos nutrientes com função energética. Aqui nós falamos um pouco sobre os lipídios e os carboidratos e falamos de um fator bem interessante, que são as quilocalorias, que nós não tínhamos uma noção plena sobre o que é uma caloria. Então, aprendemos que um grama de carboidrato, ele pode ter cerca de 4 quilocalorias. Então, a cada grama de carboidrato, nós teremos 4 quilocalorias. No entanto, a cada grama de lipídio, nós teríamos cerca de 9 quilocalorias. Ou seja, um lipídio, um óleo ou uma gordura, ele é mais calórico do que um carboidrato. Por isso que geralmente as pessoas associam as gorduras ao ganho de peso, por causa dessa grande carga de caloria. Mas lembre-se, além de tudo, da grande carga de caloria, lembre-se que os lipídios são fontes de retenção de energia, eles retêm a temperatura. Então, eles liberam mais calorias porque eles precisam controlar essa perca de temperatura do corpo, né? Então, aprendemos um pouco sobre calorias e podemos analisar alguns alimentos mais calóricos e outros menos calóricos, e aprendemos que há uma necessidade do exercício físico para a compensação das calorias admitidas. Então, quando você ingere um alimento, você vai ingerir as calorias presentes naquele alimento. E há uma necessidade de uma prática de exercício, de uma movimentação daquele corpo para queimar aquelas calorias. Se eu não consigo queimar as calorias que eu absorvi durante o dia, eu começo a reservar essas calorias em forma de gordura. E isso condiciona uma pessoa sedentária e com calorias armazenadas, ou seja, com gordura armazenada. Então, aqui nós podemos comparar alguns alimentos e as suas calorias, e também podemos comparar com algumas práticas que fazem com que percamos calorias. Como aqui mostramos que em 3 horas em se estar sentado durante 3 horas, nós perdemos cerca de 250 quilocalorias. Mas seria o equivalente também a estar em pé durante 1 hora e 47 minutos. Ou andando 1 hora e 11 minutos. Eu também perderia esses 250 quilocalorias. Se eu estivesse pedalando por 54 minutos, eu também perderia essas 250 calorias. Ou se eu estivesse correndo por 27 minutos, perderia essas calorias. Então, cada prática de exercício tem uma perca de calorias equivalente. E o hábito de exercitar o corpo faz com que você perca as calorias que foram armazenadas no seu corpo. Na sequência, nós falamos um pouco sobre
a nutrição e a associação dos alimentos com os dentes, como, por exemplo, o consumo de carboidratos que podem prejudicar os dentes ou a produção podem favorecer a produção de cáries, ou então a não obtenção de alimentos ricos em gorduras e óleos, que podem dificultar a reconstrução das células dos dentes. Então, muitas pessoas acham que a gordura e os óleos não são importantes e acabam desenvolvendo doenças ou acabam desenvolvendo problemas por causa da não ingestão desses alimentos. Então, esse texto ele traz essa discussão que vocês podem ler e vão tirando as suas próprias conclusões sobre ele. Posteriormente, na outra página aqui, nós tivemos o exercício. Tivemos esse mapa conceitual, que ele mostra sobre os alimentos, que eles são ricos em nutrientes, alguns nutrientes como proteínas, carboidratos e lipídios, vitaminas e minerais, que os nutrientes podem ter função energética, função plástica ou função reguladora, e existem alguns que contêm fibras da dieta, e a gente sabe a função das fibras da dieta. Esses serão os assuntos que irão cair na avaliação. Essa foi uma forma breve de tratar sobre os assuntos. Peguem os exercícios que já foram corrigidos. As outras aulas, nós temos mais 2 aulas aqui no YouTube, no qual eu falo sobre esses assuntos, 2 aulas gravadas. Vocês podem conferir essas informações. E para hoje, nós temos uma atividade específica. Nós temos a atividade da página 29, ok? Então, aqui na página 29, nós temos as questões 9 até a questão 11 que vocês irão responder. O que é que essas questões pedem? Elas dão as seguintes situações. Existem alimentos mais caros e outros mais baratos. Você acha que quanto mais caro um alimento, mais saudável ele é? Explique sua resposta. Então, a gente já discutiu, agora eu acabei comentando também, que existe algumas coisas que definem um alimento como saudável. Será que o valor é uma dessas coisas? Será que, de fato, o fato de eu comprar um alimento mais caro, isso realmente coloca ele como mais saudável? Ou será que são outros princípios que eu levo em consideração para ser um alimento saudável? O 10º, você tem o hábito de ler o rótulo dos produtos que consome. Em muitos deles está informado a quantidade de energia fornecida por eles. Procure na sua casa esse produto e faça uma lista com seus nomes, suas marcas e a quantidade de energia fornecida. Então, vocês podem pegar alguns dos produtos que vocês têm em casa, farinha de trigo, arroz, feijão, esses alimentos que você tem, e tem aquele quadro, aquela tabela nutricional que a gente estudou na aula passada, que analisamos algumas tabelas nutricionais. Então, vocês podem pegar aqueles rótulos e fazer uma transcrição da quantidade de energia nos rótulos que vocês encontram. Procurem pelo menos uns 4 rótulos e façam essas transcrições, tá certo? 11. Os dentes são importantes no processo de alimentação. Use um espelho para examinar sua boca e anote em seu caderno quantos dentes você tem na sua parte superior e inferior da sua boca, do lado direito e do lado esquerdo. E a seguir, realize a atividade do quadro Tema para Pesquisa. Então, vocês vão fazer esse tema para pesquisa aqui. Façam uma pesquisa para descobrir quantos dentes, ao todo, um ser humano adulto pode ter. Compare com a sua resposta ao do exercício 11 e responda no caderno. Então, compare o que você pesquisou com o que você contou na sua boca e responda no caderno. Há dentes que você ainda não tem, o total de dentes que existe no humano, tem algum que você não tem? Ou será que você tinha e perdeu, né? Também, se você tinha e perdeu, é bom colocar essa observação. E quantos dentes são esses que você ainda não tem e quais são? Certo? Então, você vai identificar quais são. Esse assunto, você consegue se basear nele com o assunto daquele texto que eu pedi que vocês lessem aqui sobre os dentes, né? Esse aqui, ó, Nutrição, Saúde, Propaganda e Consumo, que é o texto que está lá na página 26. Então, podem retornar para o texto da página 26 para auxiliar a sua pesquisa e a sua resposta aqui na página 29, tá certo? Então, façam esse tema para pesquisar. No mais, qualquer coisa, qualquer dúvida sobre o assunto, vocês podem me perguntar na próxima aula, que será na quinta-feira, ok? Na quinta-feira teremos outra aula, teremos a correção dessas atividades e teremos algumas discussões. Então, eu peço que vocês, se tiverem alguma dúvida,
Tentem resolver essas questões e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Podem me perguntar ainda hoje até às 11h50 ou na próxima aula, que é na quinta-feira, tá certo? Mas, tchau, tchau!